O consórcio de bicicletas começou no ano de 2013, sendo uma modalidade criada por empresas do setor para facilitar a aquisição de bicicletas, principalmente as de alto custo, mas foi só em 2016 e 2017 que ele começou a se popularizar no Brasil. Isso ocorreu principalmente devido ao crescimento do interesse por bicicletas, tanto para uso esportivo quanto como meio de transporte sustentável. O aumento no preço das bicicletas de alta performance e a dificuldade de pagamento à vista também incentivaram essa forma de aquisição. Vamos entender o contexto. O consórcio de bicicletas no Brasil tem atraído diferentes públicos, com destaque para os seguintes grupos. Número 1. Ciclistas amadores e iniciantes. Pessoas que estão começando no ciclismo, seja para lazer, esporte ou transporte, e desejam adquirir uma bicicleta de qualidade sem precisar de um alto investimento inicial. Número 2. Ciclistas profissionais ou entusiastas. Amantes do ciclismo esportivo ou de alta performance que buscam bicicletas mais caras, com modelos de carbono, mountain bike ou road bike. Número 3. Trabalhadores de delivery e transporte urbano. Profissionais que utilizam bicicletas como meio de trabalho e querem melhorar suas condições de transporte. Número 4. Público jovem. Jovens que desejam bikes modernas caras, mas preferem pagar de forma parcelada, sem recorrer a financiamentos com juros altos. Esse público é atraído pela possibilidade de acesso à bicicleta de maior valor e qualidade, de forma planejada e econômica. Como funciona? No consórcio de bicicletas, o lance é opcional, mas pode acelerar a contemplação, ou seja, o momento em que você é escolhido para receber a carta de crédito e adquirir a bicicleta. Existem algumas opções comuns para lances. Número 1. Lance livre. O participante oferece o valor que deseja e os maiores lances têm mais chances de serem contemplados. Número 2. Lance fixo. O consórcio determina um valor ou percentual de crédito como lance padrão. Número 3. Lance embutido. Parte do valor da carta de crédito pode ser usada como lance, reduzindo o impacto financeiro imediato. Se você preferir não dar um lance, sua contemplação dependerá de sorte nos sorteios mensais realizados pelo grupo do consórcio. Isso torna o processo mais demorado, mas acessível a todos. Quanto tempo de espera? O tempo médio de espera para ser contemplado em um consórcio de bicicletas pode variar bastante, dependendo de fatores como o grupo do consórcio, o número de participantes, os lances dados e a sorte nos sorteios. Em média, número 1, sem lance, apenas sorteio. O tempo pode ser mais longo, geralmente entre 12 e 36 meses, dependendo da duração do plano. Número 2, com lance. Se você der um lance competitivo, pode ser contemplado rapidamente, às vezes em poucos meses. Número 3, prazo total do consórcio. Normalmente, os planos têm duração de 12 a 60 meses, mas é possível ser contemplado em qualquer momento dentro desse período. O financiamento de bicicletas já é uma prática questionável, mas o consórcio de bicicleta eleva essa discussão a um novo nível. Vamos explorar por que essa opção pode não ser a melhor escolha para os ciclistas. Consórcio de bicicletas, a armadilha do tempo e custo. O consórcio, por sua natureza, não é uma compra imediata. Você pode esperar anos para ser contemplado, seja por sorteio ou lance. Além disso, a bicicleta no final do consórcio pode estar desatualizada tecnologicamente, especialmente considerando as rápidas mudanças no mercado do ciclismo. Taxas de administração do consórcio tornam o produto mais caro. Uma bike que custa R$ 5.000 pode acabar saindo por R$ 6.500
ou mais ao longo do tempo. Optar por um consórcio de bicicleta pode ter várias desvantagens. Aqui estão as principais. Número 1. Inflação e variação de preços. O preço da bicicleta pode aumentar ao longo do tempo devido à inflação ou mudanças no mercado. Caso isso aconteça, o valor do crédito adquirido no consórcio pode não ser suficiente para cobrir o modelo desejado. Número 2. Mudanças de necessidade. Suas preferências ou necessidades podem mudar ao longo do período, fazendo com que a bicicleta inicialmente planejada já não atenda ao que você precisa ou deseja. Número 3. Custos adicionais. Consórcios geralmente incluem taxas administrativas que aumentam o custo final, tornando o investimento menos atrativo. Número 4. Limitações de escolhas. Alguns consórcios podem limitar a escolha de modelos ou marcas, dependendo das parcerias existentes com lojas específicas. A cultura do consumo desnecessário. Tanto o financiamento quanto o consórcio incentivam a compra de bicicletas mais caras do que o consumidor realmente precisa ou pode pagar. Por isso é importante questionar se o consumidor realmente precisa de uma bicicleta topo de linha ou se está sendo influenciado pelo marketing. Algumas razões para acreditar nisso. Número 1. A influência do marketing. As propagandas frequentemente associam bicicletas topo de linha a status, desempenho superior e até mesmo felicidade. Essa abordagem pode fazer o consumidor acreditar que precisa de um modelo avançado para ter uma boa experiência, mesmo que ele seja um ciclista iniciante ou casual. Número 2. Superestimação das necessidades. Muitos consumidores caem na armadilha de pensar: e se eu precisar disso no futuro? Por exemplo, um iniciante pode ser levado a comprar uma mountain bike de alta performance, mesmo que só pretenda pedalar em ciclovias urbanas. Número 3. Estrutura dos pagamentos. Tanto o financiamento quanto o consórcio diluem o custo em parcelas, dando a falsa sensação de que um item caro é acessível. Isso pode fazer com que o consumidor ignore o impacto real no orçamento a longo prazo. Número 4. Desalinhamento com o objetivo real. Ao focar em especificações sofisticadas, o consumidor pode acabar comprando uma bicicleta mais pesada, complicada ou difícil de manter, o que pode desmotivar o uso a longo prazo. Por isso, pesquise modelos mais simples, mas confiáveis, e considere começar com uma bicicleta que atenda às necessidades iniciais. Caso evolua no esporte ou no uso, você pode investir em upgrades no futuro, com mais clareza sobre suas reais necessidades. Assim, evita-se o peso de uma dívida desnecessária e a frustração de um investimento pouco aproveitado. Alternativas mais inteligentes. Comprar à vista. Guardar dinheiro e esperar promoções ou liquidações pode resultar em uma economia significativa. Entre demorar para ser contemplado e demorar para juntar dinheiro, escolha a opção mais óbvia. Bicicletas usadas. Buscar bikes de segunda mão em boas condições é uma alternativa mais econômica. Em plataformas de vendas como OLX e Marketplace e outras opções, é interessante e possuem instrumentos que valem a pena. Upgrades aos poucos. Comprar uma bicicleta básica e ir aprimorando com o tempo pode ser mais acessível e funcional, além de mais econômico e inteligente. Como foi dito no ponto anterior, sua percepção em relação à bicicleta e a forma de uso pode mudar ao longo do tempo. As alterações devem acompanhar esse ritmo. O impacto psicológico da dívida. Pedalar deveria ser uma atividade prazerosa e não gerar estresse financeiro. Ficar preso a parcelas ou esperar anos em um consórcio pode minar a motivação e a alegria do hobby.
O impacto psicológico da dívida pode afetar diretamente a experiência de quem começa a pedalar. Quando a aquisição da bicicleta depende de um financiamento ou consórcio, o prazer de pedalar pode ser ofuscado por uma constante preocupação financeira. A sensação de estar preso em parcelas mensais ou a espera de anos para ser contemplado em um consórcio gera um peso emocional que interfere na forma como a pessoa vê o ciclismo. Número 1. Ansiedade e estresse. As dívidas podem gerar ansiedade constante sobre a capacidade de pagar as parcelas, afetando não apenas a prática do ciclismo, mas também outras áreas da vida. O pensamento de preciso pagar isso todos os meses pode ser mais presente do que o prazer da atividade em si. Número 2. Sentimento de frustração. Quando o valor pago na mensalidade é alto, o que deveria ser uma atividade de lazer se transforma em um fardo financeiro. Isso pode gerar frustração, principalmente se o uso da bicicleta não for tão frequente ou intenso quanto planejado, tornando o esforço financeiro ainda mais difícil de justificar. Número 3. Perda do prazer inicial. A ansiedade relacionada à dívida pode levar à perda da espontaneidade e do prazer natural do pedal. A pessoa pode começar a ver a bicicleta mais como um item de obrigação, em vez de uma ferramenta de lazer ou transporte, minando a motivação e o entusiasmo. Número 4. Escolhas impulsivas e insustentáveis. Em busca de uma solução rápida ou de um benefício imediato, muitos acabam tomando decisões impulsivas ao adquirir uma bicicleta cara, sem considerar as reais condições financeiras. Esse tipo de escolha pode resultar em arrependimento e desgaste emocional, principalmente quando o orçamento se aperta. Quando faz sentido? Em casos raros, escute bem. Em casos muito raros, quando a bike é a única forma de transporte para trabalhar, o consórcio ou financiamento pode ser justificável. Ainda assim, é essencial buscar condições que impactem o mínimo possível o orçamento e priorizar alternativas mais econômicas. Críticas ao mercado e às lojas. Muitas lojas e marcas adotam o financiamento e o consórcio como estratégias para aumentar suas vendas, mas, ao mesmo tempo, acabam explorando a falta de educação financeira dos consumidores. Ao oferecerem essas opções, elas criam a ilusão de acessibilidade, sem alertar adequadamente sobre os riscos de endividamento ou sobre a real necessidade de modelos caros, induzindo as pessoas a gastarem mais do que poderiam ou realmente precisavam. Número 1. Lucro sobre o bem-estar do consumidor. O financiamento e o consórcio são, para muitas lojas, fontes de lucro consideráveis devido à alta taxa de juros e o tempo prolongado de pagamentos. Em muitos casos, os consumidores acabam pagando muito mais pelo produto ao longo do tempo, sem perceber. Isso levanta a questão: as marcas estão realmente preocupadas em ajudar as pessoas a pedalar e a se integrar ao universo do ciclismo de maneira acessível e sustentável, ou apenas maximizando suas vendas e lucros? Número 2. Falta de transparência e educação. Muitas marcas não oferecem informações claras sobre os custos totais envolvidos no financiamento ou consórcio, nem alertam os consumidores sobre o impacto psicológico e financeiro dessas decisões a longo prazo. A falta de uma orientação mais educativa pode fazer com que as pessoas, ao entrarem nesses planos, não compreendam totalmente o comprometimento financeiro que estão assumindo. Número 3. O incentivo a compras impulsivas. Ao oferecerem condições de pagamentos facilitadas, as lojas podem incentivar compras impulsivas, onde o consumidor não reflete sobre o real valor ou necessidade do produto, mas se sente atraído pela promessa de que a dívida pode ser parcelada e será quitada no futuro. Isso acaba resultando em mais dívidas do que o cliente originalmente pretendia.
Número 4. O papel das marcas no fomento ao ciclismo. Para que o mercado de bicicletas cresça de forma genuína e saudável, as marcas deveriam se concentrar em criar alternativas acessíveis, não só em termos de preço, mas também de financiamento consciente. Estar comprometido com a promoção do ciclismo envolve mais do que vender bicicletas caras. É sobre democratizar o acesso e promover a prática responsável e prazerosa desse esporte ou transporte. Reflexão final. É importante que o consumidor se pergunte: as marcas realmente estão contribuindo para o crescimento do ciclismo e para a melhoria da qualidade de vida, ou estão apenas aproveitando uma oportunidade de lucro? Para uma compra mais consciente, buscar alternativas de financiamento com menores taxas, considerar bicicletas de modelos mais simples e priorizar a educação financeira são passos essenciais para garantir que o ciclismo seja um prazer e não uma preocupação financeira. Conclusão: tanto o financiamento quanto o consórcio de bicicletas podem ser vistos como exageros. Antes de entrar em um compromisso financeiro de longo prazo, é crucial avaliar o real custo-benefício e considerar outras opções. O ciclismo deveria ser um meio de liberdade, não de dívida. Dívida é prisão. Ciclismo nunca foi uma.